Olá, tudo bem? Como vai? Cícero Gabriel, diretor de relacionamento da Ferreira Filhos Associados. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho a respeito de gestão comercial e planejamento estratégico como ferramentas para alavancar o desempenho da tua empresa. E eu estou com duas pessoas muito competentes no assunto. Primeiramente o Wagner, ele é diretor executivo da Treinatec, consultoria e treinamento. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, Wagner, na nossa entrevista. E nós também estamos aqui com a Rose Rogério, que é diretora executiva da Otimize Soluções. Seja muito bem-vinda, Rose. Muito obrigada pelo convite, Cícero. Legal, pessoal. Então vamos começar? Bom, Wagner, então dando início ao nosso papo, a gente fala muito a respeito de planejamento estratégico. Algumas empresas de menor porte acham o planejamento estratégico algo complicado. Tem aquela velha máxima de planejamento, aquele bloco gigante de 30, 40 páginas. Então fala um pouquinho do planejamento estratégico hoje. Aí, nós estamos aí em 2017. Fala um pouquinho qual que é a importância do planejamento estratégico e o que mudou do planejamento estratégico tradicional para o de hoje que a gente tem. Perfeito, Cícero. A primeira questão é que o planejamento estratégico ele é fundamental para qualquer empresa, né? A diferença dele ser mais tradicional, mais antigo, são os conceitos de gestão em si dentro das organizações que precisaram ser atualizadas, né? A academia, enfim, né? Antigamente tinha um modo, um formato, né, de planejar as coisas, inclusive para mais tempo e tudo mais. E hoje a gente percebe que o planejamento estratégico vem reduzindo as suas validações em um curto espaço de tempo devido, né, às mudanças que a gente tem econômicas e outras mudanças políticas que impactam diretamente muitas vezes nas ações do planejamento estratégico. Então ela é fundamental para qualquer empresa e o planejamento estratégico é a maneira que você tem de crescimento que vai garantir de forma correta as ações dentro do negócio, né? Se você não tem planejamento estratégico, você acaba pagando incêndio no dia a dia, mês a mês, né? E você não tem um direcionamento alinhado com toda a tua equipe. E o planejamento estratégico te permite, né, esse direcionamento, te permite a integração com a equipe, te permite avaliar os teus concorrentes, te permite olhar quais são os teus potenciais, as tuas fraquezas também, quais são as oportunidades, as ameaças e quais pilares você vai desenvolver ou trabalhar e atuar para que o cliente, o consumidor perceba você na forma e no modo que você quer ser enxergado. Muito bem, perfeito. E aí perguntando para vocês dois, desmistificando um pouquinho a respeito do planejamento estratégico, é realmente muito complexo fazer um planejamento estratégico, Rosa? Não. Eu sei que os empresários têm assim muita aversão. Quem não tem a cultura do planejamento estratégico, porque eu acho que o que se cria nas empresas é uma cultura de planejar. Então a gente não tem realmente um empresário brasileiro com essa cultura e aí acaba que ele realmente se assusta. Então o que o Wagner colocou é bem interessante. Hoje se aplicam ferramentas para que a gente faça o planejamento estratégico que tornam essa atividade, esse momento, porque eu chamo o planejamento estratégico um momento de reflexão da empresa, que realmente o que acontece é que as empresas não param para se autoavaliarem, avaliarem o mercado que elas estão e avaliarem os concorrentes. Então, esse momento é um momento que a empresa para e, de fato, tem um olhar para saber para onde ela quer. Então, ela traça realmente as direções. Ele fica, né, a questão de ficar no nível estratégico, num primeiro momento, é esse mesmo, é o olhar de saber a direção. Nós não estamos detalhando ali questões operacionais que às vezes também são muito confundidas no planejamento. Então, o empresário tem que entender que ele e a equipe de liderança dele tem que parar e falar, bom, minha empresa se autoavaliar e para onde essa empresa quer ir. Então, acho que é esse o ponto. E não é difícil. Realmente, hoje tem formas de nós fazermos o planejamento bem efetivas e que, de fato, dê realmente esse resultado que a empresa precisa. Perfeito, muito bem. E Wagner, o que você acha a respeito, assim, pelos gastos que você passa, assim, quanto tempo leva para um planejamento estratégico ficar pronto? Leva muito tempo? Qual que é o melhor momento de ser feito? O tempo é rápido de você desenvolver, né? Mas, assim, complementando o que a Rose falou, o planejamento estratégico eu vejo, né, e que ajuda muito a empresa porque você vai organizar muitas coisas e em segundo ponto,
você definir muitas coisas que estão soltas ou abertas dentro da empresa, da organização. Então, muitas vezes não sabe quanto que tem que gastar, não se tem limite de funcionário que tem que contratar ou demitir, não se tem muitas diretrizes, né, ou definições da organização. E quando você para fazer o planejamento ou para fazer essa reflexão, você precisa avaliar todos esses pontos e tentar fechar. E isso traz organização para o negócio. Então você organiza seus processos, você organiza o seu marketing, você organiza a gestão de pessoas. O planejamento estratégico é para você olhar para tudo e organizar, né? O fato de elaboração, ele não é demorado, né? Então, claro que, né, eu não vou falar assim que qualquer empresa faz em uma semana, né? Mas em poucas semanas, e também uma empresa de porte maior, muitas vezes o teu planejamento estratégico ele vai tomar alguns meses, porque ele vai atuar desde uma pesquisa de mercado, que você precisa avaliar campo, que você precisa ter informações de entrada para você desdobrar ou definir alguma coisa dentro do negócio. Mas existem ferramentas como o Business Model Canvas, o SWOT, que é básico. O SWOT, que é básico dentro do planejamento estratégico, né, o roadmap, a definição de pilares, matriz de impacto e dificuldade e outras ferramentas que de maneira rápida e fácil e em poucas reuniões, né, 10 reuniões, né, ou uma imersão de 2, 3 dias, você consegue iniciar e desenhar um planejamento estratégico para ir 6 meses ou 1 ano dentro do negócio. Perfeito. E quando a gente fala, a Rose comentou muito bem a respeito de se confundir o planejamento estratégico com a questão da operação, né? Mas muitas vezes alguns planejamentos estratégicos são feitos e não são colocados em prática. Qual que é a importância de desdobrar aquela estratégia, né, aquilo que ficou desenhado lá em cima, em ação prática? Como é que vocês enxergam isso? Na realidade, hoje a gente vê mais as organizações pecando na execução do que no planejamento. Aquelas até que tentam planejar, elas acabam pecando na execução, que é justamente essa etapa. O que acontece? As estratégias elas têm que ser desdobradas no nível tático, que a gente chama ali, que seriam de departamentos, e descendo mais um nível de atividades mesmo, bem no nível operacional. Porque o que a gente enxerga é que a soma dessas atividades operacionais é que vão compor a estratégia da empresa. Então é uma pirâmide de fato, se elas não se somarem, as contribuições não se somarem, a gente não vai conseguir atingir a estratégia. Então é extremamente importante que não se pare no nível estratégico e que se desdobre efetivamente, porque é aí que a equipe, como disse o Wagner, ela vai entrar. O que acontece é que às vezes um objetivo estratégico, vamos dizer assim, ele fica tão amplo, tão macro, que eu como funcionário, como colaborador, não vou saber que contribuição que eu vou conseguir dar para lá. Então, faz parte do trabalho você desdobrar realmente em atividades. Aí vem o velho, né, 5W, 2Hs, que a gente ainda vive falando disso aqui, não? De moda, né? Vive falando, porque é ali que a gente vai acompanhar no dia a dia como estão os andamentos dessas atividades que vão compor o estratégico. Perfeito. E agora, para a gente complementar, a gente falou da estratégia, né? A estratégia ela fica lá em cima, desdobramos para o tático, o 5W e 2H bem estruturado para ver a questão operacional. Mas uma empresa ela tem que ter um nicho de mercado, um produto bem definido. E eu queria entrar agora mais nesse ponto, né? Quando a gente fala em desenvolvimento de produto, né? Quando a gente vai desenvolver um produto, né? Estamos lá olhando a estratégia, a gente vê que a gente tem que atacar um mercado novo, um nicho novo. O desenvolvimento de produto, ele vem antes ou depois de entender o mercado? Como é que é? Porque tem muita gente que faz confusão, né, a respeito disso. Como é que a gente pode entender e deixar isso um pouco mais claro, Rose? Então, na realidade, assim, a gente sabe, né, separando as grandes empresas inovadoras que já têm processos muito definidos de inovação e desenvolvimento de produto, a grande maioria das empresas, elas acabam sendo tocadas, ou os produtos acabam sendo desenvolvidos a partir das percepções do próprio proprietário, né, de um número assim. E é um pecado porque acontece realmente uma falta de investigação. E de fato, você não deve entrar no mercado, num
desenvolver um produto que você não tenha domínio das informações. Então, até antes de você conhecer só o mercado, você tem que se antecipar e conhecer muito bem o comportamento do cliente, cada vez mais, né? Então, o que a gente vê são muitos empresários conseguindo identificar nichos de oportunidades. Por quê? Porque se aprofundaram e conheceram aquele comportamento. Então, essa questão de prever tendências, realmente estar à frente nesse sentido faz toda a diferença no desenvolvimento de produtos. Então, o que tem que andar muito junto é entender tecnologia, porque não adianta às vezes você ter um produto, uma intenção de um produto e você não ter uma tecnologia viável para aplicar. Então você tem que estar muito mapeando a tecnologia e o comportamento do consumidor. Com essas duas frentes aí você realmente se torna uma empresa com bastante know-how e conhecimento nessa área de desenvolvimento. Muito bom. E aí, para a gente fechar, Wagner, então lá, desdobramos lá o planejamento, identificamos um nicho, vimos as tendências, desenvolvemos um produto. Foi feita uma pesquisa, né, e boa parte das empresas brasileiras, né, seja pequena ou média, elas atribuem a sua quebra, não só pequena e média, mas também as grandes empresas que às vezes estão em crise atribuem a sua quebra, às vezes a dificuldade que estão passando por falta de faturamento, né, falta de receita. Como é que a gente pode tirar maior performance, maior desempenho da equipe de vendas, marketing, na gestão comercial como um todo? Existe uma grande diferença de você vender um produto ou vender uma solução. Então, o vender um produto qualquer, para qualquer um, né, não é mais... Você não consegue, não é mais suficiente. Você não consegue se manter no mercado, não consegue gerar sustentabilidade para o negócio. Então você precisa ter essa solução, como a Rose falou, de entender o mercado, entender os consumidores ou um nicho de mercado de maneira adequada, né? Porque muitas vezes a empresa acha que entende de uma maneira e muitas vezes o cliente não percebe isso. Se ele não percebe, ele não vai continuar comprando o seu produto ou comprando de qualquer um, tá bom, né? E isso você precisa mostrar para ele, que a tua solução vai atender a necessidade dele. Ele precisa enxergar isso. Quando você mostrar isso para ele, que você não está preocupado em somente vender um produto e fazer uma entrega e ir embora, mas você está preocupado em satisfazer a necessidade, o problema daquele cliente, ele tem você tem um grande potencial para vender, né? E é isso que na estruturação comercial de uma empresa, de um negócio, a gente precisa trabalhar com a estrutura, mas assim, enfim, tem que envolver todo mundo para que a gente passe, porque o cliente ele tem que receber um e-mail, ele tem que receber um telefonema, ele tem que acessar uma assistência técnica da empresa, tem que ter essa mesma percepção. Não adianta relacionamento, não é só a equipe comercial que vai fazer a diferença na venda, mas em todos os processos. Ok? Muito bom. E se eu puder só complementar, na realidade o que a gente vê é que o produto em si ele é um ponto de contato. No relacionamento que a gente tem com o cliente, você tem várias oportunidades, vários pontos de contato. Então a equipe comercial, acho que ela está à frente disso, então ela tem que realmente aproveitar e capitalizar muito bem esses pontos de contato, e o produto ele vem reforçar, o produto ou o serviço ele vem reforçar aquela promessa que você faz quando a equipe comercial está após. Então acho que é um conjunto, a empresa tem que ter bem claro as oportunidades desse ponto de contato para que ela realmente não só atenda, como surpreenda e supere as expectativas desse cliente, que muda, né, que muda continuamente. A gente tem visto aí mudanças de comportamentos muito expressivas. Perfeito, gente. Queria agradecer muito a presença de vocês, obrigado por estarem participando. A gente deixa então aí um grande abraço. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta. Nós estamos à plena disposição para atender os seus comentários, suas dúvidas. A gente deixa um grande abraço para vocês. Até a próxima, até mais. Tchau, tchau.